as suas consequências na sociedade. Antes propriamente de entrar nessa mensagem, me permita, como uma introdução, destacar algumas coisas aqui que essa operação nos mostrou. Primeiro, uma sociedade que está refém de um poder paralelo. Segundo, a ação e, ao mesmo tempo, inação ou não ação de um poder público, ainda que tenha sido, entre aspas, bem sucedido naquilo que era a expectativa da operação, percebemos que, depois dos vídeos, com a demonstração do poder bélico, do poder paralelo, ainda que muitas pessoas, das quais não me alegro, e aqui na introdução vocês entenderão isso, morreram, vocês conseguem ver que se eles não estão equiparados ao armamento do poder público, em alguns momentos eles estão acima do armamento do poder público. Ouvindo alguns especialistas, dizem que há um grande temor com o término da guerra da Ucrânia, em que alguns armamentos podem, de alguma maneira, chegar no Brasil, por conta do mercado negro. E isso me fez pensar sobre qual é a ação da igreja em cima disso, pois o que nós ouvimos pelas histórias do avivamento, dos avivamentos, que quando a igreja cresce, a violência diminui. Contudo, nós não estamos vendo isso. Estamos vendo uma igreja crescente, mas uma violência também muito crescente. Então, me permitem, em alguns momentos, conduzi-los a uma reflexão na palavra sobre aquilo que estamos vivendo. A temática, assim como pela manhã, à noite também, a temática da noite é Rio em Chamas. Rio em Chamas. Se você pode, Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. De novo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Rio em chamas. Os acontecimentos da última terça-feira, sem sombra de dúvidas, nos impactaram. Eu confesso a vocês que, por mais que vejo sentido na operação que foi realizada, como um cidadão, eu vejo uma reação do poder público a uma escalada absurda da violência em nosso estado. Aumenta-se cada vez mais o número daqueles que estão cerceados do seu ir e vir por conta de barricadas. De 2022 para cá, nós enxergávamos as barricadas nos altos dos morros, mas agora elas chegaram também nas pistas. Precisamos tomar cuidados onde estamos entrando. Quem nunca entrou em uma localidade teve que acender a luz do salão, o pisca-pisca, às vezes até mesmo abrir os vidros. Percebemos também o aumento do roubo corriqueiro, os celulares, os relógios, pasmem, as marmitas nos pontos de ônibus. Quantas pessoas que nós não ouvimos que no ponto do ônibus parou uma moto, parou um carro, levou a mochila do trabalhador, e mochila do trabalhador não tem dinheiro, tem marmita. Talvez ele estivesse com fome e aproveitaram que estava quentinho ainda na madrugada para se alimentarem. Percebemos também o aumento da violência contra o indivíduo, o roubo com arma de fogo, pistola, pasme, até mesmo fuzil. Quando não, a violência também sendo estabelecida contra o mais fraco, agressões de fato, físicas, em alguns casos até lamentavelmente íntimas. Sim,
eu acredito que nós estamos vivendo um crescimento desenfreado de uma violência e que não é apenas algo isolado, mas é uma consequência de uma enfermidade muito maior do que as mortes até hoje pontuadas. Alguns decidem então entrar querendo achar os culpados, e aí colocam sobre o poder público a culpa, dizendo: o poder público não faz nada para tirar os jovens da rua. O poder público é corrupto e por isso que gera isso. Quando nós olhamos essa realidade do poder público, ainda conseguimos dividi-lo. Então existe uma linha que entende perfeitamente que bandido bom é um bandido morto. Ainda que teoricamente isso seja legal para um trabalhador pensar desta forma, eu acredito que pelo Espírito do Evangelho é um pensamento que nós não devemos dar coro, ainda que nós entendamos, ainda que talvez por conta de muitas situações vividas, nós até mesmo em algum momento nós tomamos para nós esse sentimento. Mas precisamos entender que não. Um bandido bom é um bandido convertido, que vira um pastor, um evangelista, um presbítero, um missionário, um homem de família, uma mulher temente a Deus. Existem aqueles ainda que entendem que o problema do poder público é que não dá a possibilidade para os negros, os favelados, os carentes, e não viabiliza o sustento necessário para esses. Eu sou pobre, sou preto e também sou carente, mas sou muito bem resolvido, graças a Deus. Eu sou um preto puro sangue, aleluia. Eu me sinto lindo, Lohane. Eu olho no espelho e fico apaixonado por mim mesmo. Já perceberam que aqui não tem problema de como eu falo aquilo, Gê? Oi? Autoestima. Eu sou resolvido. É interessante que quando a gente chega a uma idade, a gente fica resolvido a vida. Estou resolvido. Tem adolescente que eu não quero ver, meu cabelo está feio, meu batom está feio. Quando você entender o que é autoestima, você vai para cima, até a feiura vai virar beleza, filho. Vai para cima. Ainda mais no mundo do diferente, tudo é diferente. Então, olha, para aqueles que dizem a oportunidade por favelado é pouca, prazer, sempre morei em comunidade e nunca fiz nada que me caracterizasse como bandido. O discurso do vítima só serve para delinquentes políticos que se utilizam dessa retórica para formar seu curral eleitoral. Mas ouvir que pessoas que decidiram pelo caminho errado são vítimas da sociedade é dar tapa para aquele que decidiu andar de forma correta. Eu, você que está em casa, pagou o preço, acorda de madrugada, vai trabalhar, vai estudar. Quantos irmãos aqui, depois de dia de trabalho pesado, decidiram se enfileirar em escolas e até dormindo na sala de aula, mas se formaram, como bem testemunhado pela irmã Lília há 2 semanas atrás aqui. Se eu dar coro a esse discurso maligno de que as pessoas só decidem por isso porque são vítimas de uma sociedade desigual, eu estou afirmando então para aquele que se esforça, esse que é o culpado. Eu estou dizendo que para você que é o culpado disso tudo, você que procura fazer o que é certo, errar, e separar do errado, você que procura trabalhar de forma honesta, você que é o errado. Não, biblicamente isso é uma afronta, e nós precisamos separar aquilo que é certo e aquilo que é errado.
É bem verdade que minha intenção aqui também não é entrar num discurso político, mas nós precisamos peneirar aquilo que é dito, para que a gente não entre em uma escravidão em que o Senhor não quer que nós entremos. Eu acredito, logo então, que tem um culpado essa história. E ela tem a sua origem no céu, ou pelo menos a conhecida, e que se manifestou aqui na terra. Tem uma palavra, é um vírus. Ele se chama pecado. Não tem a ver com apenas uma ideologia, não tem a ver com um pensamento, por um desequilíbrio da sociedade, por uma cultura desigual. Não, tem a ver com pecado. O pecado, quando ele entra na sociedade, ele destrói a sociedade. E eu quero, através de alguns exemplos, mostrar isso nessa pregação. Percebemos claramente algumas coisas que nos fazem entender desta forma. Se você pode, pegue a sua Bíblia então e abra em Gênesis capítulo 3, versículo de número 6. Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eu acredito que primeiro exemplo que nos faz entender que de fato o pecado é a raiz, a origem de todo esse mal, se mostra através do Éden em primeiro lugar. Então, primeiro quadro que podemos identificar como um exemplo ou um case real sobre a atuação do pecado e as suas consequências é no próprio Éden. Estava o casal vivendo bem, naquilo que era necessário para a sua vida, tinham tudo. Contudo, desejaram o fruto que não podiam comer. E aquele desejo não ficou no campo das ideias, das emoções, da vontade. Eles tomaram a decisão de comer. Primeiro a mulher e depois o homem. Me permita aqui aplicar desta forma: casais, não concordem com tudo dentro do casamento. Vou dar uma crise aqui agora. Quando estava brincando com a Mona Lisa, ela vai rir desse exemplo, né, Mona? A Mona Lisa é sempre muito para cima, eu que sou contido. Aí ontem eu estava em casa, à tarde, trabalhando, eu falei, Mona, estou com vontade de fazer isso. Mas eu estou pensando muito se devo ou não fazer. Aí ela está quietinha, sentada na cama assim, ó, como se não quisesse nada. Vou replicar aqui. Bota aqui a câmera na minha cara, por favor. Aí ela assim, toda menininha, eu, naquele discurso sério, Mona, tem que fazer isso, tem que fazer assim, ela está assim. E eu estou, tipo assim, falando para ela, dizendo que estou com dúvida, mas para ela falar assim, para de bobeira. Aí depois que dei todo aquele discurso, porque pastor, quando tem que falar com a mulher, também às vezes quer pregar para a mulher, né? E aí, depois que eu terminei de falar, ela olhou para mim e falou assim, então, Diego, você trabalha tanto, você merece, pode ir para cima. Eu falei, meu Deus do céu, mulher, me assustei. Eu falei, não dá para você ser do contra às vezes, não. Aquela voz que fala assim, não faz. E ela começou a rir, falou, Diego, você sabe como eu sou? Eu falei, eu sei, meu filho. Para gastar você é uma máquina, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É rápido. Falou assim, vamos fazer isso agora. É agora? Vamos embora. Meu Deus do céu. Mas e depois a gente pensa, agora vamos embora. Tem uma máquina, mulher. Meu Deus.
estava ali o casal. E de repente faltou aquela posição do não. E é estranho pensar nisso. Porque neste caso eu sou sempre pró-unidade. Mas às vezes, um pensar um pouco mais faz toda a diferença. Vamos pensar um pouquinho mais? Vamos refletir um pouquinho mais? E é fato que, graças a Deus, a gente pensou um pouquinho mais, depois a gente fez, não é bom esse negócio não. Graças a Deus. Se viu depois de pensar um pouco mais que não seria bom. Mas o fato é que estava tudo maravilhoso no Éden. Mas o texto bíblico diz que a mulher viu e foi algo agradável ao coração dela. E quando ela pegou daquele fruto, depois quando ela deu para o seu esposo, eles se viram nus. E aí veio a consequência do pecado, porque eles entenderam que eles estavam em desobediência diante de Deus. A consequência que vem é que, em primeiro lugar, Deus ali determina sobre a vida deles uma clareza sobre situações que viriam. A mulher sentiria dores de parto. O homem comeria do suor do rosto dele, mostrando esforço, mostrando ali aquele desgaste. E a serpente ia rastejar por resto da vida. E por fim, tinha uma casa linda, mas agora foram expulsos da sua própria casa, porque eles não poderiam ficar lá, eles iam fazer coisas ainda piores, porque quando o pecado vem, ele abre uma cova, ele abre um abismo, ele vai procurando outro abismo o tempo todo. O pecado, quando entra, ele destrói a sociedade, ele destrói a comunhão familiar, ele destrói o crescimento saudável. Começou no Éden. Esse casal teve filhos. E nós vemos claramente que isso vai dando vazão. Mas veja bem, sem a compreensão que aquilo era errado, o pecado ainda assim é imputável. Porque só há consequência do pecado quando nós sabemos que aquilo é errado. Romanos 5,13 vem pontuando muito bem sobre isso, dizendo sobre o entendimento da lei. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, já tinha ali o pecado. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Aqueles ali entenderam que aquilo era errado e ainda assim decidiram fazer. Me parece, então, que por conta disso, nós entendemos que ninguém é vítima. Nós temos uma escolha. Vira para o teu irmão e fala assim: você sempre terá uma escolha. Sempre. Quanto ao Rio de Janeiro, eu ouvi um policial pontuar que a operação foi vazada. Isso publicamente na CNN. E que a própria força policial não entendia porque eles não fugiram. Que eles também não estavam esperando um confronto como aquele, o poder público. Mas em um outro comentário se entendeu o seguinte, que eles estavam tão prontos, o poder paralelo, que entenderam que naquele momento eles poderiam encarar de igual para igual o poder público. Se pergunta às vezes, por que tantos morreram naquele dia? A culpa é da polícia, a culpa é dos desequilíbrios da sociedade. A culpa é de quem? Aquilo que vivemos
foi a nítida consequência do pecado. Um dia eles puderam decidir, mas eles decidiram seguir aquele caminho. Vocês estão comigo aqui? Eles podiam ter ido embora. Eles decidiram permanecer e ir para o confronto. Alguns pensam que as mortes são justificadas. Humanamente, pela lei humana, pode ser até uma realidade, mas eu acredito perfeitamente que nenhuma morte ela pode ser louvada. Morte é morte. E como cristãos que somos, precisamos entender que morreram na prática do pecado. E se não houve um arrependimento naquele último momento, lamentavelmente não é o céu o destino deles, é o inferno, porque o inferno existe. Em segundo exemplo importante aqui, nós vemos que o pecado ele vai tomando proporções cada vez maiores. E antes foi uma decisão do casal, e a decisão para fazerem aquilo que não deveriam fazer, que era comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas esse casal tem filhos. Em Gênesis capítulo 4, versículos de número 5, versículo de número 7, acontece algo que vale a pena ser destacado aqui. Mas de Caim, de sua oferta, não se agradou, isso o Senhor Deus. Caim ficou muito irritado e fechou a cara na hora. Vira para o teu irmão, vê se ele está com a cara fechada. Se ele estiver com a cara fechada, fala, fica irritado não, hein? Sorria. Jesus está te vendo. E Deus perguntou para ele, aí Caim, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Nos irmãos Caim e Abel, percebemos que esse pecado, ele foi transmitido. Estava antes no casal e agora está sobre os filhos deles. Um grande teólogo e pensador chamado Agostinho de Hipona, para a Igreja Católica, conhecido como Santo Agostinho, ele afirma que o pecado ele é transferido através da nossa intimidade, entenda-se assim então os casais. Longe de mim aqui querer entrar em linhas teológicas, mas eu assumo a responsabilidade daquilo que estou dizendo. Eu acredito perfeitamente que no sangue está a alma do indivíduo, as emoções, as vontades. Então, enquanto o casal está na intimidade, não é apenas a intimidade uma fonte de prazer, mas também de transfusão de almas. E quando se entende de alma, está se entendendo de DNA, está se entendendo de emoções, de vontades, de sentimentos. Você pega um pouco do que está na pessoa, e a pessoa acaba recebendo de você um pouco que está em você. Por isso que Paulo, ao falar com a igreja de Corinto, ele orienta que aqueles homens não se deitassem com prostitutas, pois eles se tornariam também prostitutos. Exemplifico. Cuidado, vocês, crianças, selecione bem com quem vocês vão viver.
Eu até acredito desta forma, e aqui não é um parâmetro daquilo que é certo ou errado, entenda bem. Mas se a pessoa se separou desde da sua adolescência, procure alguém que também tenha se separado. Eu sei que é pesado o que eu estou dizendo. Existem memórias, existem marcas no DNA que, se não forem quebradas, digo eu, não, Senhor, no mundo espiritual aquilo ali fica trazendo peso dentro de um relacionamento. Imagine, se o homem deitou-se com 1000 mulheres, ele está trazendo para dentro da casa, ainda que ele tenha feito tudo direitinho, tudo bonitinho, ele queira ter realmente um relacionamento saudável, mas ele está trazendo para dentro daquele relacionamento 1000, digo eu, ele está trazendo um pouquinho de 1000 vidas que estão sendo carregadas com ele. Ele está colocando isso dentro do relacionamento. Por isso que filhos que são constituídos através de relacionamentos não sólidos tendenciam a ser filhos descompassados na vida. Se nós pensarmos que não tem peso espiritual, nós estamos errando. O ser humano é um ser tripartido, corpo, alma e espírito. Precisamos olhar a nossa vida e olhar com muito cuidado, com muita reflexão. Deus olhou para o coração de Caim e disse: Caim, tem uma coisa errada no seu coração. Cabe você dominar. Ainda que o homem tenha inclinações para coisas erradas, Deus dá a possibilidade de todos os seres humanos decidirem fazer aquilo que é certo ou fazer aquilo que é errado. É evidente que Deus está sempre dizendo: quero que você viva aquilo que é certo, porque aquilo que é feito de forma certa tendencia a ser algo saudável. Mas quando a pessoa está dominada pelo pecado, ele não enxerga nada a não ser aquele ímpeto de fazer aquilo que ele deseja. Por isso que sentimentos muito avassaladores, na maioria das vezes, tendenciam a dar errado. Tendenciam a levar para um abismo muito ruim. A Bíblia diz, em Gênesis 4, 17 ao 24, que esse rapaz, ele não se contém, e ele, lamentavelmente, mantenha aí, Kelinha, lamentavelmente, ele mata o seu próprio irmão, e uma sentença é estabelecida sobre a vida dele, e vem os descendentes, e olha como o pecado, ele começa a tomar proporções dentro de um clã familiar. É engraçado, veja bem um exemplo. Abraão mentiu, e há de convir que antes do nascimento de Isaac. Mas o que aconteceu posteriormente? Isaac também mentiu. Alguns dizem assim: isso é maldição. Não, isso é DNA. Existem marcas no nosso DNA que são passadas por nossos filhos e que não está no campo de maldição. É estranho isso, né? Eu estava olhando para esses dias, eu tenho um sinal no meu braço. Vocês acreditam que o Brian tem o mesmo sinal no mesmo braço? Vocês acreditam nisso? Eu tenho um sinal na minha coxa. A minha filha tem o mesmo sinal na coxa. Eu tinha bronquite na minha infância. Vocês acreditam que o Brian também nasceu com bronquite asmática? A barriguinha dele quase que cola nas costas quando ele está em crise, tem que tomar bombada. Tem coisas que estão ali muito intrínsecas no nosso DNA. E quando não são quebradas no que se refere às iniquidades, lamentavelmente elas também são passadas
para a nossa descendência. Isso aqui vai causar, não vai, Danilo? Eu tenho certeza. Para aqueles que são mais radicais, vai causar isso que eu estou falando. Mas eu acredito firmemente que passa essa linha. Passa. E Caim teve relações com sua mulher. Olha só de novo a relação. E ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. E continua. Caim edificou uma cidade e chamou de Enoque, o nome do seu filho. E a Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Aqui a coisa complicou. Já viram aí que passaram 4 gerações, não foi? Vocês viram? Grava isso agora. Não, depois que passa a geração vai melhorar. Melhora? Aí o que o homem falou? Lameque tomou para si 2 esposas. Primeira vez na Bíblia a expressão de 2 esposas. Estão entendendo esse negócio? E tem gente que acha que pode ter muito parceiro. Isso é consequência do pecado. Deus nos fez só para nós nos satisfazermos com a pessoa que Deus colocou ao nosso lado. Isso é ilusão, achar que não há satisfação com a pessoa do nosso lado. Se não está vendo, tem muitos aspectos. Aspecto espiritual, aspecto emocional, mas às vezes também, inclusive, aspecto da saúde. Precisa ser analisado. Mas não tem dúvida que todos nós devemos beber a água do nosso poço. Estão ligados comigo? Qual é a água que tem que beber? Do meu poço, filho. Água deliciosa. Eu estou preparado. Aleluia. Estou com sede hoje. Não aguentei a piada. Estou com sede hoje, estou com sede. A Amanda fala assim, corre lá. Só Jesus. Esse pastor é terrível, né? Mas Lameque tomou para si 2 esposas, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Mostra que um homem era poderoso. Possuir gado naquele tempo era algo. O nome do seu irmão era Jubal, que foi pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante. Ué, para que instrumento cortante? Estão comigo aqui? Estão entendendo isso? Para que instrumento cortante? Mas tem um boizinho ali, mas já tem uma intenção. Já viram uma necessidade de ter um instrumento cortante. Em algumas versões dizem que instrumento cortante ali é o que a gente chamou de faca. De bronze e de ferro, a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouça o que eu digo. Ó que homem brabo. Vocês mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Homem brabo também, né? Mulher, para de falar, fazer aí que eu vou falar agora. Você é minha mulher e vai ouvir. Tem homem que é assim, não é? Homem brabo dentro de casa, não quer saber da emoção da mulher, só quer mandar, né? Tem gente que é assim. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Olha só, sempre eu. De novo, Kelinha, volta lá. Olha como o pecado é terrível. Matei um homem porque feriu. Matei um jovem porque me machucou. O pecado vai nos deixando cada vez mais egoístas. Eu matei um rapaz ali porque eu gostei do relógio dele. Eu matei um outro ali porque o carro dele era bonito.
Eu matei um rapazinho lá porque ele tentou me encarar. Eu sou alguém da lei, eu matei logo. Opa, peraí. Isso não é lei nem justiça. Vamos seguir aqui? Aí ele diz: se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado. O homem conseguiu fazer cálculo com a desgraça. Olha como o pecado, uma vez que entrou na humanidade, ele foi tomando proporções cada vez maiores e modificando a mente e o coração do ser humano. Caim está virado, matou o seu irmão, o outro parece que matou por um prazer, um esporte. Caim matou na ira e o outro para mostrar que ele era mais poderoso. Quem faz o mal, o outro sempre tenta justificar, mas eu bati nela porque ela mereceu, nunca vai merecer. Você bateu na mulher porque você é um covarde. Porque você precisa ir para o terapeuta. Porque talvez na infância você apanhou muito e acha que é só através de batendo nos outros que você vai submeter a sua posição. Aí eu grito mesmo em casa, então talvez porque você não era ouvido na sua infância e agora você acha que gritando os outros vão te ouvir. Mas a gritaria é um desequilíbrio emocional. E que tem raiz também no pecado. E que se não for tratado à luz da palavra, isso vai trazer consequências terríveis e pesadas. Lameque expressa a sua descendência, ela só vai caminho, ladeira abaixo. Em Éden percebemos o quanto o pecado é devastador. Com Caim e Abel percebemos o quanto o pecado é mortal. Mas não para apenas em sua descendência, mas se multiplica. Por isso em Gênesis capítulo 1, versículo de número 5, capítulo 6, do versículo de número 1 ao 5, enxergamos o nosso terceiro exemplo, para entendermos o quanto aquilo que vivemos é apenas uma consequência de uma separação de Deus. Quando as pessoas começaram a se multiplicar de novo, a multiplicação, sobre a face da terra tiveram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres. E aquelas que dentre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Deus olhou para a humanidade, em terceiro lugar, a corrupção se generalizou. Deus olhou para a humanidade e disse: o caminho deles é um caminho muito mau. O caminho deles é um caminho muito mau. O que eles estão fazendo só está gerando cada vez mais corrupção. O que eles estão desenvolvendo precisa ser parado. E às vezes o ser humano está tão atrelado ao pecado, que ao estipar o pecado, infelizmente você também acaba estipando o ser humano. Extirpando, essa é a palavra. Vai se combater um erro, mas o ser humano está tão atrelado ao erro, que infelizmente acaba também combatendo o ser humano. Deus olhou para aquela geração e disse: não dá mais para permanecer desse jeito. E a Bíblia segue falando sobre o dilúvio.
E Deus conservou Noé, sua esposa e sua família. Mas ainda assim, se via biblicamente que esse pecado, ele continuou ele deu continuidade. E nos dias de hoje se mostra não diferente. Com homens poderosos que postam suas fotos, que têm prazer no erro, que têm prazer na violência. Eu acredito firmemente que a corrupção, que a violência não está apenas com aquele que porta uma arma de fogo, mas aquele também que carrega consigo uma caneta e que pode determinar certas situações. Eu não consigo ver como quem mora em uma comunidade é alguém discriminado ou criminalizado. Não. É sempre bom pensar que uma localidade, uma comunidade, uma área carente, sempre será maior o número daqueles que são pessoas corretas, em comparação àqueles que decidem fazer aquilo que é errado. O fato é que, infelizmente, a minoria acaba subjugando a maioria. Mas eu consigo pensar também que a droga que chega na comunidade, ela é cultivada nas fazendas de grandes milionários. Ela é levada no jato e nos barcos de grandes poderosos. E ela é facilitada por grandes assinaturas de pessoas que detêm poder. Nós não estamos falando de um problema que está localizado em um desequilíbrio econômico ou geográfico, não. Nós estamos falando de um pecado que ataca branco e preto, rico e pobre, homem e mulher. O pecado não escolhe cor, ele não escolhe conta bancária, ele sequer escolhe o CEP da residência, ele toma qualquer coração que se abre para ele, e quando ele entra, ele modifica esse ser humano completamente. Nós, como cristãos, não podemos nos alegrar com quem morre de maneira como foi, ou qualquer outra morte. Nós não podemos buscar culpados, mas precisamos ir na origem. O Brasil, o Rio de Janeiro, está em chamas, porque me parece que nós precisamos nos voltar para Deus. Isso com urgência. Quando você chega em localidades dominadas pelo crime, você vai perguntar o nome dos garotos Tiago, João, Lucas, Mateus, nomes bíblicos, ou já tiveram contatos com o cristianismo, ou são filhos de pessoas fiéis ao reino de Deus. Isso está fazendo sentido para vocês? Nós não podemos aceitar ser escravos de narrativas. Precisamos analisar cada coisa à luz do Evangelho. E veja bem, eu preciso entender, em quarto lugar, que o pecado é a origem de todo esse mal que estamos vivendo em nossa nação, em nosso país. Eu gosto de dizer que uma liderança, ela tem muito peso sobre os seus liderados. Se o pastor tivesse uma vida pecaminosa de forma... E olha que eu fico, Senhor, tem de misericórdia de mim. Se eu errar, tem misericórdia de mim. Me desvio mesmo de todo pecado, porque eu entendo o peso espiritual sobre uma liderança. Se eu tiver de uma forma muito errada diante de Deus, pecaminosa, eu entendo, a minha mente entende dessa forma, eu abro brechas espirituais para o inimigo atuar
na igreja sobre a vida das ovelhas, assim também é sobre toda a estrutura dos nossos governamentais. Quando você for digitar o seu número na urna, toma muito cuidado com que número você vai colocar. Um dia me perguntaram, eu vou citar 2 nomes aqui, espero que não traga problema com vocês, irmãos, que eu não estou realmente pregando política e nem ideologia. Um dia falaram assim, pastor, se Bolsonaro voltar, você vota no Bolsonaro? Eu falei, não, eu não votarei nele. Mas por quê, pastor? É porque eu acho que ele já sofreu demais, ele tem que se aposentar e ficar de boa. Tem muito problema ele. Não estou torcendo para o mal dele, só acho que não. E o Lula, a mesma coisa. Já libertaram ele da cadeia, o que ele está fazendo no governo? Ele tinha que estar em casa, curtindo os netos dele. Se ele teve uma outra oportunidade, depois de tudo que ele fez. Aí a nação colocou ele lá, e a gente está vendo esse avanço terrível da marginalidade. Nós estamos vivendo a consequência dos nossos erros como nação. Nós colocamos alguém que tinha brecha na vida dele. E aquilo que ele não pagou, a nação está pagando hoje como uma justiça divina. Por que então não quer o Bolsonaro? Porque vai ser a mesma coisa. Não estou dizendo que ele é inocente. Eu oro para que Deus levante alguém que possa trazer justiça a essa nação. Trazer entendimento a essa nação. Nós, como nação, nós colocamos alguém no poder com o discurso roubou, mas fez. Nós estamos vivendo hoje a consequência disso como nação. Quem votou, quem deixou de votar, porque não tem a ver com ele que está no poder, tem a ver com as portas espirituais que foram abertas. Tem a ver com a liberdade de demônios que estavam aprisionados e que foram liberados. Iniquidade é questão espiritual. Lideranças de acordo com o coração de Deus. Pasme, até Ciro foi um homem que não conhecia Deus, mas temeu a Deus. E existem muitos que dizem que conhecem a Deus, mas não temem. E que trazem problemas para aqueles que estão sendo liderados por eles. Estão comigo aqui? Eu nunca deixei que política chegasse no púlpito, e não vai chegar, mas é uma palavra de um simples pastor. E se puder fazer um corte disso, que ela pode fazer. O que nós estamos vivendo hoje na nação é consequência das nossas atitudes. Nós não podemos louvar erro, não podemos aplaudir erro. Erro é erro, acerto é acerto. O que nós estamos vivendo hoje são consequências de uma vida, decisões deploráveis que nós tomamos. Se levantar alguém como o ex-presidente Bolsonaro, bandido bom, bandido morto, não dá o voto. Se levantar alguém igual o Lula, roubou, mas fez, também não dá voto. Eu tenho certeza que essa mensagem vai causar depois, pela carinha de vocês. Pode vir que eu estou bravo. Estou nada, estou querendo paz na minha vida. Cuidado. Cuidado. Quarto, e eu vou avançando já para o final, tá, pessoal? Fala assim, ufa! Ou vocês podiam me dar moral e falar, ah! Vou fazer de novo, né? Tô indo para o final. Então vai me dar mais 1 hora para falar aqui, aleluia. Pensando que estava pesado, não nada. Mas olha, brincadeiras à parte, me permita aqui pontuar o porquê eu acredito que tem um caminho de volta, Danilo. Em quarto lugar, com todos os erros, eu estou convencido que nós precisamos de um reavivamento.
João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não, mas que tenha vida eterna. O mundo ali, no grego, são pessoas. E assim como no tempo de Cristo, é assim também nos nossos dias. Os homens estavam envolvidos com tantas coisas erradas, ainda assim o Pai entregou o seu melhor. Ele viu valor no ser humano que talvez nem eu e nem você enxergamos mais, mas o Pai viu. E Ele deu o melhor dele, porque Ele ama a sua criação. Nós precisamos trilhar esse caminho do avivamento, porque Deus deu o melhor e precisamos então corresponder à altura, o melhor que Deus deu para a humanidade, que foi o Filho. Precisamos nos tornar mais crentes, mais fiéis, mais vigilantes, mais cuidadosos. Precisamos discernir melhor as coisas. Precisamos submeter os movimentos à luz do Evangelho. Segundo lugar, porque precisamos de um avivamento? Malaquias 4, do 5 ao 7, para que haja uma restauração familiar. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e castigue a terra com maldição. Ei, meus irmãos, eu entendo que o caminho da restauração primeiro precisa passar pelo caminho de correspondermos a Deus, aquilo que Ele fez de melhor para todos nós. Em segundo lugar, precisa passar por uma restauração familiar. Se o teu trabalho está tirando todo o tempo da sua família, você precisa abrir na sua agenda um dia para ficar com a sua casa, com a sua família. Não adiantará você ter dinheiro, não adiantará você ter posses, se os teus filhos não serem formatados com a mesma matéria que você foi formatado. Como alguns entendedores dizem, melhor, aplicam, e eu agora digo, em vez de se preocupar em deixar herança para os seus filhos, se incline em deixar legado. Você pode ter 1 milhão, se o teu filho não te ajudou a construir o teu 1 milhão, acredite, em 2 dias ele vai gastar 1 milhão. Ele não vai ter o zelo que você teve. Ele vai estar pouco ligando para a casa que você vai deixar com ele. Você vai guardar a casa a sua vida toda para dar para ele quando ele estiver mais velho. Sabe o que ele vai fazer por você morrer? Vai vender e vai preferir o dinheiro. Porque ele não plantou aquilo, ele não cavou aquele poço. Ele não entendeu o sacrifício que foi para ter aquilo ali. Deixa legado. Se o que está te impedindo em estar com a tua família é apenas posse, abra mão um pouco da posse e aplique-se em tempo e presença na sua casa. Muito do que nós estamos vivendo hoje são famílias disfuncionais, consequências de famílias disfuncionais. Estava ouvindo o relato, Jaque, de uma das mãezinhas que perdeu o seu filho. E ela ali, claro que defendendo o seu filho, ainda que compreendendo que ele estava na vida errada. Mas a mãe é mãe. Eu não consigo criticar uma mãe. Ah, mas ela está defendendo. É mãe, pelo amor de Deus, deixa a mulher falar. Se você concorda ou não, é a vez dela de falar. E ela disse, eu sei que ele está na vida errada. Ela acredita que foi executado, mas independente disso. Mas veja bem, ela disse algo, eu nunca ensinei ele isso. Até hoje eu trabalho para sustentar minha casa. E meu pedido a Deus sempre foi para ele sair disso, mas infelizmente agora não adianta nada, agora ele já está morto. Nenhuma mãe, nenhum pai merece perder o seu filho, os seus filhos para isso. Nenhum pai.
Mas tem muitos pais que estão perdendo seus filhos, muitas mães que estão perdendo seus filhos por conta de coisas. Eu vou entrar aqui em detalhe, alguns detalhes. Falei que a mensagem seria pesada hoje. Mães, por favor, eu sei que a vida de vocês está muito cansada, mas não dá ao seu filho, não dá para o seu filho celular só para ele não ficar te chamando de mãe toda hora. É chato isso um homem falar, né? Vai entrar no feminismo, você não tem lugar de fala. Eu tenho sim, eu sou pai, acabou. Acabou, tô nem aí. Dorme com o teu feminismo. Tô nem aí. Não destrua o elo, o coração do seu filho. Não crie barreiras para o coração dos seus filhos. Não crie barreiras. Pais, não use o teu trabalho como desculpa para não estar com a tua família, porque tem pais que dão desculpa que eu estou trabalhando, tá não, filho. Você está arranjando problema. É bem verdade que às vezes a gente tem que trabalhar muito, não estou aqui generalizando. Não, mas está dizendo que eu não estou trabalhando, não, está trabalhando. Mas tem trabalho que dá para segurar um pouco. Esses dias eu estava orando ao Senhor e eu tenho que fazer. Aí eu pedi perdão para Deus. Eu falei, não. Até hoje quem sustentou foi Deus. Se eu for nessa linha de que a coisa vai acontecer se eu fizer, eu estou anulando o poder da graça de Deus e misericórdia e bondade de Deus que se derramou até os dias de hoje. Eu estou convencido que ninguém vai ficar milionário por muito trabalhar. Eu estou trabalhando, eu vou enriquecer. Às vezes pode enriquecer, mas a probabilidade de não enriquecer. Pais, cuidado com as suas pontuações. Cuide da sua casa. Precisamos de um reavivamento que restaure as casas. Nós, às vezes, pais, erramos muito com isso. Evite discutir na frente dos seus filhos. Nós erramos muito nisso. Evite discutir na frente dos seus filhos. Isso marca a mente dos seus filhos. 2, crie caminhos de diálogo dentro da sua casa. Um dia que a Ara, com 8 anos de idade, falou assim, pai, tem um menino que... Ela foi lá e falou assim, pai, eu vou te contar um negócio que minha mãe não pode ouvir. Aí estava trabalhando, parei de trabalhar agora. Falei, tá bom, filhinha, pode falar. Pai, tem um menino que disse que gosta de mim na escola. Me subiu um calor na hora. Deu vontade de ir para cima dela. Falei, Jesus, me segura no meu domínio próprio, Jesus, temperança, aleluia. E deixei ela falar. Falei, filhinha. E aí ela deu lugar, né? Aí eu falei, Jesus, me dá uma palavra sábia, senão eu vou afastar minha filha e não trazê-la para perto. Aí eu falei assim, filhinha, ele tem que gostar de você, porque você é linda, você é bebê do papai. Papai até hoje investe muito em você. Então, tem que gostar. Mas, em primeiro lugar, filhinha, você está muito novinha. Pai, eu falei isso com ele. Falei, em segundo lugar, eu acho que você só vai namorar depois dos 20 anos. Aleluia. Eu falei, em terceiro lugar, não tem segredo entre o papai e a mamãe, então acredite, papai vai falar para a tua mamãe que você está falando comigo.
Fica tranquila que eu tenho meu jeito para falar, mas eu vou falar. Mas pai, mamãe vai brigar. Fica de boa, que papai tem jeito para falar, mas vou falar. Que negócio é esse ter segredo na criação de filhos entre homem e mulher? Não tem que existir isso. Tem como falar, é diferente. Como vou falar? Aí faz toda a diferença. Mas que todos têm que saber, claro que tem que saber, ué. Aí, por fim, eu falei assim, minha filhinha, o que Jesus tem para a sua vida, não cabe namorar tão cedo. Você conseguiu entender? Ela falou assim, sim, papai, entendi. Aí eu falei, dá um beijinho aqui no rostinho do papai, dá um abraço de urso, e agora pode ir embora. Quando ela virou as costas, eu falei, Jesus, não deixa isso acontecer na minha vida. Guarda o meu coração. Nem falei para guardar o coração dela, é o meu coração, filha. Guarda o meu coração, Jesus, por favor. É claro que são fases. Estão entendendo isso aqui? São fases. Aí eu estava dando uma aula, apliquei esse exemplo. Tinha uma psicóloga dentro da sala de aula. Ela esperou todo mundo embora e falou assim, pastor, sabia que o senhor fez certo? Eu falei, fiz o que certo? Porque eu vou falando tanta coisa, que às vezes até eu esqueço que eu falei. Ela falou assim, o que você viveu com a sua filha. Na verdade, você a reconduziu, mas continuou deixando-a com o poder da fala. Então, ela sabe que, apesar de você não concordar, ela tem em você alguém de segurança que ela pode se abrir. Eu falei, nem sabia disso, mas graças a Deus deu certo, então, no final. Ser pai é difícil, ser mãe também é difícil, eu sei disso. Mas a gente não pode fechar o caminho do diálogo. Tem que ter o caminho do diálogo. Tem que ter o caminho do diálogo. Termino. Precisamos nos voltar ao Senhor, precisamos de avivamento, porque precisamos nos voltar para o Senhor de todo o nosso coração. Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Todo o coração. Não é com o coração dividido, é com todo o coração, irmã Severina. O que nós estamos vivendo na nação, no nosso estado, no nosso município, não pode ser exaltado, entenda bem, nem para um lado e nem para o outro. Nós precisamos discernir espiritualmente. Precisávamos fazer como em 2 Crônicas 7, do 13 ao 14, como em Joel 2, do 12 ao 15. Precisávamos nos voltar para Deus de todo o nosso coração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Rio de Janeiro precisa ser sarado. São João de Meriti precisa ser sarado. Brasil precisa ser sarado. Como igreja precisamos nos voltar em arrependimento e dizer, Jesus, perdoa-nos como nação. Porque nós dizemos, nós validamos, abrimos portas espirituais. Quando o sangue é derramado ao chão, digo eu, não o Senhor. Eu tenho a concepção que os demônios se alimentam com esse sangue, sendo de pessoas que buscaram aquilo ou de pessoas que foram vítimas. Eu acredito firmemente que demônios bebem espiritualmente desse sangue. Nós precisamos olhar para a nossa nação e falar, perdoa o Brasil, Senhor. Perdoa o Rio de Janeiro. Perdoa o nosso município. Perdoa o nosso bairro. Precisamos, como em Joel 2, do 12 ao 15, proclamar um jejum coletivo. Como o pastor David Wilson propagava, precisamos pedir a Deus para Ele nos batizar com o batismo do arrependimento.
Nós não podemos olhar isso que está acontecendo e nos permitirmos entrar em narrativas políticas. Precisamos olhar à luz da palavra e ver que tudo que nós estamos vivendo são consequências de um verdadeiro afastamento da nação, do seu Criador, logo de Deus, o Pai. As igrejas estão cheias, mas os púlpitos só falam de prosperidade, falam de avançar, de crescer, falam de relacionamentos saudáveis, mas falamos pouco de arrependimento, falamos pouco o quanto o pecado é danoso, quanto o pecado é destruidor. Precisamos nos voltar à palavra, isso é arrependimento. Como o reverendo Hernando Dias Lopes diz, precisamos clamar os céus de forma urgente. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso estado. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso município. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso bairro ou dos nossos bairros. Rio em chamas. Que Deus abençoe a todos. Se você pode, fique sobre os teus pés.